Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História, certo? Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de saber como vocês estão. Eu espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando e cuidando dos seus. Ao sair de casa, já sabem, né, turma? Usem máscara, álcool em gel e não esqueçam de lavar sempre as mãos quando necessário. Bom, turma, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 3, onde fala sobre os povos nativos antes e depois dos espanhóis. Então, galera, percebam que quando Cristóvão Colombo ele chegou à América, havia naquela região mais de 50 milhões de pessoas vivendo no continente. Podemos destacar aí os maias, os astecas e os incas, né? Que vai ser o nosso assunto da aula de hoje. E nós vamos iniciar falando justamente sobre a civilização maia. Então, os maias, eles estão entre as civilizações mais antigas da América. Seus ancestrais, eles viveram nas montanhas da atual Guatemala desde 2500 a.C. A área onde se desenvolveu a civilização maia corresponde atualmente ao México, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize. Só uma pequena correção, certo, turma? Corresponde ao sul do atual México, beleza? E aí nós vamos perceber que inicialmente os maias eram caçadores e coletores e se deslocavam constantemente pela selva em busca de alimentos, né? Como, por exemplo, a caça, a pesca e até mesmo a colheita do que a floresta podia oferecer. Mais tarde, os maias eles vão passar a cultivar o milho, a pimenta e até mesmo o feijão, né? E se estabeleceram aí na península de Yucatán, local em que os arqueólogos eles descobriram recentemente, né, em meio à floresta tropical, as cidades de Tikal e Copán, certo? Nós vamos perceber também que depois os maias eles vão ocupar cidades que já existiam, como Usmal e Chichén Itzá, né? Todas elas situadas bem ao norte. Percebam, turma, que assim como os antigos gregos, os maias eles também viviam em cidades-estados, né? Ou seja, eram cidades que tinham governos, leis e costumes próprios. Em caso de guerra, nós vamos perceber que quando havia um inimigo em comum, as cidades maias elas se organizavam em confederações, mas nunca a civilização maia chegou a construir e a constituir um império, como por exemplo os astecas e os incas. Nós vamos perceber também que a sociedade maia ela era hierarquizada, né? A elite ela era formada por nobres e sacerdotes. Abaixo da elite e dos sacerdotes, nós íamos ter os artesãos e os trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres eram, em grandes maiorias, agricultores. Os nobres e os sacerdotes, eles ajudavam aí ao governante, né? O Alak Yunik, que era chefe civil, militar e também chefe religioso dessas cidades-estados. Então, como eu estava dizendo, a nobreza e os sacerdotes eles ajudavam Alak Yunik a governar, né, e a dirigir essas cidades-estados. O sacerdote, por exemplo, ele tinha o título religioso de Unaxeu e era visto aí pelo povo como um representante dos deuses. E os camponeses, eles acreditavam que para conseguir boas colheitas, eles tinham que
pagar impostos aos seus governantes. Os impostos que eram pagos com parte do que eles produziam e também com trabalhos gratuitos, né? Como, por exemplo, reparo e construção de estradas. E a agricultura, ela tinha sempre uma grande importância na vida dos maias. A maioria dos camponeses, eles viviam no campo, onde cultivavam o feijão, a abóbora e o algodão. Cultivavam também cacau, batata e milho. O milho, por sua vez, turma, nós vamos perceber que era a base da alimentação, né? Os maias, eles comiam milho assado, milho cozido e até mesmo a farinha do milho. Os camponeses, eles cavavam aí canais para ajudar a levar água até as mudas de milho, né? Canais de irrigação, que ajudava a transportar essa água até essas mudas de milho. E isso só pode ser observado, né? Devido aí à vegetação nativa que crescia próximo ao milharal, no meio do milharal, que era aí os cactos, que era típico da região, ok? E aí nós vamos perceber que a civilização maia, eles também aí vão desenvolver grandes e sofisticadas construções, certo? Que eram que eles conseguiam deslocar aí enormes blocos de pedras e revelavam aí os seus conhecimentos de engenharia e cálculos nas construções das pirâmides, ok? E essas pirâmides, elas vão servir aí de esteio para os templos religiosos, elas vão servir aí também como depósito, certo? Bom, os maias, eles vão usar a semente do cacau como moeda de troca, certo? Até porque eles comercializavam com outros povos, né? Produtos como, por exemplo, a jade, a baunilha, tecido e até mesmo o sal. Já os astrônomos maias, eles mediam com precisão o ciclo do Sol, o ciclo da Lua e de Vênus, e a partir disso eles passaram a desenvolver aí dois calendários. Um calendário ritual com 260 dias e outro calendário civil com 365 dias. E nós vamos perceber também que foi na sociedade maia que passou a existir aí um sistema de numeração que incluía o número 0, ok? Os maias também inventaram aí um sistema de escrita, né? Que eram por meio dos hieroglifos, que vocês podem observar aí nesse slide. Além de serem aí grandes artistas e trabalhavam aí em peças de cerâmica, de bronze, de barro, ok? Até mesmo de jade. Sem contar nas pinturas maias, que eram aí, na maioria das vezes, de caráter religioso. E dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a civilização asteca. Os astecas, eles viveram em Aztlán, né? Daí a origem do nome Azteca, e viveram aí nessa região no norte da América até mais ou menos por volta do século XII, ok? Quando eles tiveram de deixar a sua região de origem, né? Em busca principalmente de terras férteis. Aos poucos, por meio de guerras e até mesmo de alianças políticas, nós vamos perceber que os astecas, eles dominaram diversos outros povos. Deixa eu só voltar um pouquinho para que vocês entendam, certo? Aí o que nós vamos perceber? No início do século XIII, os astecas eles chegaram aí às margens do lago Texcoco, ok? E aí, mais ou menos por volta de 1325, fundaram a cidade de Tecnotitlán. E aí, aos poucos, né,
agora sim, por meios de acordos políticos ou por meios de guerra, nós vamos perceber que os astecas eles passaram a dominar toda a região e também diversos povos, ok? E a partir daí nós vamos perceber que a cidade de Tecnotitlan passou a ser aí a capital do grande Império Azteca que se formou a partir de então. Os povos que foram submetidos aos astecas, eles eram obrigados a pagar impostos. Caso esses povos se recusassem a pagar esses impostos, eles eram castigados, né? E esses castigos incluíam aí desde saques até raptos de pessoas. E além de pagar impostos, os povos dominados, eles também eram obrigados a cultuar os deuses astecas, como o deus da guerra, das tempestades e do sol, né? E isso nos ajuda a explicar por que os povos que estavam sob o domínio asteca, eles se rebelavam com muita frequência. Já a sociedade asteca ela estava dividida da seguinte forma: no topo da pirâmide social, como vocês conseguem acompanhar aí, estava o imperador, né? Ele era considerado um ser semidivino, um semideus, não é isso? Abaixo do imperador vinham os nobres, que esses nobres eles iam atuar como chefes militares ou como os sacerdotes. Eles tinham um enorme prestígio aí na sociedade astecas. Os que eram mais valentes, eles ingressavam aí nas ordens militares, como, por exemplo, a Ordem dos Cavaleiros Águias. Abaixo dos nobres, nós íamos ter aí os comerciantes, né? E com destaque para esses comerciantes, nós íamos ter os atacadistas, que eram pessoas que trabalhavam aí com artigos de luxo, né? A seguir vinham também os artesãos, que eram conhecidos por suas habilidades e requintes, né? Os artesãos astecas, eles se destacavam na ourivesaria, na joalheria e no trabalho com plumas. Já os camponeses eram o grupo mais numeroso da sociedade asteca, como vocês conseguem ver aí na pirâmide social. Eles eram obrigados a pagar pesados impostos, a prestar serviços militares e a trabalhar gratuitamente na conservação de estradas e canais. E eram obrigados a trabalhar também na construção de monumentos. Os camponeses, eles passavam a vida no mesmo pedaço de terra, saindo dessas terras apenas quando eram chamados para o serviço militar. E para finalizar, nós íamos ter os escravos, que eram em sua maioria prisioneiros de guerras, né? Ou podia ser também condenados pela justiça, ou pessoas que por causa do envolvimento com bebida e jogo, eles tinham sido aí escravizados. Já na religiosidade asteca, nós vamos perceber que eles eram politeístas, né? Ou seja, eles cultuavam vários deuses. E os seus deuses, eles eram inspirados aí nos fenômenos naturais. Como eu disse lá no início da aula, por exemplo, né? Citei como exemplo aí o deus da tempestade e o deus do sol, né? E para agradar esses deuses, os astecas eles realizavam aí sacrifícios humanos. Esses sacrifícios eles eram feitos muitas vezes com prisioneiros, com seus prisioneiros, né? Que como eu já falei podia ser de guerra ou por conta de jogo e bebida e até mesmo por determinação da justiça. E aí, por meio desses sacrifícios humanos, os astecas acreditavam que, a partir desses sacrifícios, os deuses aí poderiam ficar mais calmos, né? Eles poderiam aí acalmar as fúrias dos deuses, já que para eles os seus deuses eram os deuses aí ligados a fenômenos naturais, né? E quando aconteciam esses fenômenos, eles acreditavam que os deuses estavam enfurecidos e por isso realizavam esses sacrifícios humanos.
E aí nós vamos perceber que, em homenagem ao Deus Sol, os astecas eles construíram aí a pirâmide principal da capital do império. Eles acreditavam também que sem essas oferendas de sangue, o Sol ele perderia o seu poder e o mundo chegaria ao seu fim, né? Bom, a vida escolar para a sociedade asteca, ela era central, ela era de extrema importância, né? As crianças astecas, por exemplo, eles aprendiam os valores religiosos e morais da sua sociedade. Aprendiam também a zelar pelo bem-estar da comunidade. Os astecas, eles utilizavam aí um sistema de escrita que era a pictografia e também a hieroglífica. Os astecas também eles passaram aí a desenvolver um calendário de 365 dias, dividido aí em 18 meses de 20 dias. E existia também mais 5 dias que eram dedicados aí aos rituais em homenagem às suas divindades. Ok? E uma curiosidade interessante, turma, que a respeito do chocolate, né? Para os astecas, eles acreditavam que as sementes de cacau foram aí um presente dos deuses para os seres humanos. Então, a mistura que vinha aí do cacau, ela era tida como sagrada, né? E era consumida apenas pela nobreza. Interessante é que nós sabemos que as árvores de cacau, elas existem há mais de 4.000 anos e foram espalhadas aí a partir das aves e também dos macacos, né? Que consumiam a fruta e jogavam as sementes. E Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a experimentar o cacau. E aí nós vamos perceber que o Império Azteca ele começou a ser destruído por volta de 1519, né, quando os espanhóis eles passaram a invadir o território americano, certo? E a partir daí eles passaram a dominar os astecas, né, e também a se apropriar dos seus objetos de ouro, né? Vocês lembram da nossa aula passada que nós falamos sobre a questão do metalismo, né? Então, os espanhóis, em busca desse metal precioso, do ouro e da prata, eles passaram a dominar outros povos, e esses povos aí vão ser justamente os povos astecas. É isso, os maias, os incas e os astecas, onde nessas regiões foram encontradas grandes quantidades de ouro e prata, né? Os metais preciosos. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a civilização Inca. Bom, acredita-se que enquanto caminhavam, né, à procura de terras férteis, os Incas eles chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes, por volta aí do século XIII. Nessas terras altas, eles começaram aí as suas vidas como camponeses e pastores e ergueram aí a cidade de Cusco. E aos poucos foram ampliando seus domínios, aliando-se aos povos da região. Mais ou menos por volta de 1438, fundaram um império que teve aí como seu primeiro líder Pachacuti, né, que foi aí o primeiro imperador Inca. No processo de formação do império, os incas eles assimilaram elementos de outras culturas, inclusive o quechua, que era a língua que mais tarde se espalharia pelos Andes. O Império Inca ele vai se expandir consideravelmente graças aí às consecutivas conquistas, né? Ele era dividido em várias regiões administrativas, onde os governadores deviam prestar contas de seus atos aí com o imperador. A interligação entre essas regiões do império era feita por uma eficiente rede de estrada que passou a ser construída aí nas encostas das montanhas.
Os jovens eles eram treinados desde a infância para correr por elas, levando e trazendo aí informações e produtos por longas distâncias. As principais estradas incas elas eram ligadas, elas ligavam o interior a Cusco, né? Que foi aí uma cidade planejada que serviu como a capital do Império Inca. O imperador, que era conhecido como Inca ou Filho do Sol, ele era visto como um semidivino, né? Ele possuía também enormes poderes e privilégios. O seu cargo era hereditário. Abaixo do imperador estavam aí os sacerdotes e os chefes militares. Todos eles eram membros da nobreza. Depois, abaixo dos sacerdotes e chefes militares, nós íamos ter os artesãos, os soldados, os projetistas e os funcionários públicos. E aí nós vamos perceber que estes profissionais eles viviam em cidades e eram sustentados pelo governo, que armazenava riqueza com os impostos cobrados das comunidades camponesas e dos povos que foram subjugados aí pelos incas. Bom, os incas, né, eles produziram aí sofisticados trabalhos de cerâmicas, tecelagem e também de ourivesaria. Os povos incas eles passaram a mumificar seus mortos e acreditava que todas as divindades vinham sido criadas aí por um deus chamado Wiracocha. No entanto, o Sol, que seria Inti, era aí o deus mais cultuado pelos incas, né? Aí nós vamos perceber que a religiosidade inca era uma mistura aí de culto à natureza e de suas crenças mágicas. E aí percebam também, turma, que os incas eles vão criar aí técnicas de trabalho que passaram a ser importantíssimas, né? Então percebam que por eles habitarem regiões montanhosas, eles vão passar a desenvolver aí técnicas agrícolas que consistia em construir terraços na forma de uma imensa escadaria, né? Então, a partir daí eles passaram a praticar a agricultura, né? Então, como eles viviam em regiões de montanha, o terreno não era plano, era um terreno íngreme, né? Então eles tiveram que desenvolver essa técnica agrícola aí, formando, como se fosse formando aí uma imensa escadaria, ok? E nos degraus mais altos, eles passaram a cultivar, né, espécies vegetais que eram mais resistentes ao frio, como a batata, por exemplo, né, o milho, a abóbora e o feijão. Nos mais baixos, nos degraus mais baixos, eles passaram aí a cultivar árvores frutíferas, né? Então, a partir daí, eles conseguiram colher vários frutos e cereais ao mesmo tempo. E aí nós vamos perceber que os camponeses, eles constituíam a maior parte da população, né? Cada aldeia, por exemplo, era formada por um conjunto de famílias camponesas, unidas aí por laços de parentesco que recebia o nome de Ailu. O chefe do Ailu era chamado de Curaca, né? As terras de cada Ailu, elas eram divididas em 3 partes. Uma parte era para o imperador, uma para os deuses, né? E a terceira parte aí era para as famílias dos camponeses. Então percebam que além de trabalhar todas as terras, né, as 3 partes das terras, os camponeses eles também eles eram obrigados a prestar serviços gratuitos ao Estado, seja plantando, ou seja construindo, né, ou reformando aí as estradas ou as plantações. Essas aí eram as obrigações que tinha aí que recebia o nome de mita.
Já os artesãos incas, eles eram peritos em fazer ornamentos de ouro e prata e deixaram aí peças admiráveis feitas também em cobre e cerâmica. E por falar em ouro e prata, nós vamos lembrar mais uma vez, né, que essa aí era a base da questão do metalismo, né, que nós vimos na aula passada. Então, lembrando disso, turma, percebam que a notícia de que os incas, né, aliás, perdão, do que os índios de Hispaniola, que era assim que os espanhóis chamavam as terras descobertas por Cristóvão Colombo, né, e quando eles perceberam que esses índios eles usavam aí adereços de ouro, isso provocou aí uma corrida alucinada dos espanhóis para essas ilhas, né? Para essas terras americanas. Em fins do ano de 1493, nós tínhamos aí iniciado a exploração aurífera na região que antigamente, aliás, correspondia aí às terras dos maias, dos incas e dos astecas. E aí nós vamos perceber que com o esgotamento do ouro nas terras espanholas, né, nas terras descobertas por Cristóvão Colombo, os espanhóis eles se voltaram para outras regiões, né, motivados aí por notícias sobre as cidades astecas, como por exemplo. E vai ser justamente essa corrida, essa busca pelo ouro que vai fazer com que esses povos eles passem a ser aí praticamente dizimados, né? Eles passem a ser subjugados pela nação espanhola, né? Passem a ser dominados pelos espanhóis e esse contato faz com que essas civilizações elas praticamente desapareçam. Bom, é isso, turma. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima terça-feira no nosso encontro aí ao vivo pelo Meet. Beijos, fiquem com Deus.